Então, a gente vai entrar em caracterização física do solo, que é a parte bem importante da nossa disciplina, né? Então, uma porção qualquer de solo, a gente pode dividir em 3 fases: a fase sólida, líquida e gasosa. Na fase sólida, a gente tem a fração mineral e a fração orgânica. A fração orgânica, ela é uma quantidade muito pequena, né? Ela é 1 a 2% do total, mas ela é muito importante. E também, então, as partículas vão se organizando, se agregando, né? E causam esses espaços vazios que a gente chama de poros. E esses poros é que são ocupados pela fase líquida e gasosa do solo. A fase líquida é a solução do solo. Por que a gente chama de solução do solo? Porque ela é água mais nutrientes para as plantas, né? A solução do solo não é só água, ela é água mais nutrientes para as plantas. Então, nesses poros vão ficar a fase líquida e a fase gasosa, que é o ar do solo. O ar do solo também ele é um pouco diferente do ar atmosférico, né? Porque tem esses gases lá da respiração das raízes das plantas. Então, a gente pode criar um modelo de solo agrícola ideal, não quer dizer que fora desse modelo seja ruim, né? Do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista físico, a gente pode dizer que um solo agrícola ideal, então eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é um modelo para a gente poder raciocinar, tá bom? Então, um solo agrícola ideal, ele tem 50% de fase sólida e 25% de fase líquida e 25% de fase gasosa. Isso aqui é só um modelo para a gente raciocinar, certo? Em relação ao volume total. A fase sólida do solo é formada por uma fração mineral e outra orgânica, né? A fração mineral, a gente pode classificar solo mineral quando tem menos de 20% de matéria orgânica e solo orgânico com mais de 20% de matéria orgânica. Então, a maioria dos solos que usamos na agricultura é mineral. Aliás, a maioria dos solos é mineral. A maioria dos solos é mineral. Na agricultura, vamos botar assim, na agricultura nós só usamos solos minerais. Todos os solos que a gente vê agricultados, são solos minerais. Então, essa é a primeira classificação do solo, né? Essa é a primeira classificação do solo. Menos de 20% de matéria orgânica é um solo mineral. Mais de 20% de matéria orgânica é um solo orgânico. Os solos orgânicos não são usados para a agricultura, isso é muito importante, tá? Eu expliquei na aula passada que os solos orgânicos não são usados na agricultura, porque depois, quando a gente drena esses solos orgânicos, eles acidificam e a gente não consegue mais recuperar esses solos. Então, a gente não usa solos orgânicos
para a agricultura. Os solos orgânicos ficam nas reservas biológicas. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Digamos assim, ó, um solo que é na borda de um rio, por exemplo, um solo Sim, boa que ele é, pergunta. Pode falar. que ele é encharcado pela água, ok, Certo. temporariamente, depois baixa, e o pessoal planta, então, nessas bordas, né, com uma produtividade boa que acredito eu que a matéria orgânica seja arrastada pela água e depositada nesses lugares, ok? Mas Sim. esse solo, ele, nessa região, ele é ácido, na verdade? Ele é mais ácido, sim. Ele é mais ácido. Mas eles têm mais nutrientes, porque vamos pensar assim, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui para a gente entender, para responder melhor a tua pergunta, se eu conseguir fazer, né? Aqui. Ó, vamos pensar assim, ó. Aqui tem uma encosta. O rio, ele está sempre na parte baixa da topografia. Aqui está o rio, ó. Opa, ficou torto meu rio aqui. Ó, o rio está aqui, tá? Vou fazer ele bem feio aqui. O rio está aqui, na parte baixa da topografia. Então, ó, os minerais finos, que são material orgânico, argila, óxido de ferro e alumínio, descem das zonas mais altas e são depositados aqui na margem do rio, nas duas margens. Então, aqui são solos mais escuros, geralmente, e tem mais nutrientes. E também ficam mais ácidos, né? Porque se ele tem matéria orgânica, e a matéria orgânica, quando é decomposta, ela acidifica o solo. Mas, de uma maneira geral, os nossos solos aqui no Rio Grande do Sul são ácidos e a gente tem que colocar o calcário para Sim. corrigir, né? Claro que ele vai ser um pouquinho mais ácido do que aqui em cima, né? Ok. Por quê? Porque ele tem mais matéria orgânica. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim, entendi. Então, são os melhores solos, são aqui, né? Então, a gente vai pensar, vamos pensar no Rio Grande do Sul, nas margens dos rios, nas margens das lagoas, a gente tem solos mais ricos, né? Que tem mais nutrientes, todo mundo quer plantar ali. Tá, por exemplo, uma área de banhado que Aí, não produz nada, e tu planta uma árvore de, por exemplo, eucalipto, e o eucalipto vem, só que ele vem com uma certa diferença das outras árvores, vem menos desenvolvido, ele demora mais, se atrasa 5 a 6 anos. uhum, numa área de banhado, o que que é uma área de banhado? Vamos pensar assim, ó. Se aqui no interior do solo, boa pergunta, estou gostando dessa pergunta. Se aqui no interior do solo eu tiver um horizonte de impedimento, ó, pode ser um horizonte argiloso que não deixa a água descer, ele vai virar um banhado aqui em cima. Por quê? Porque a água não desce, ela acumula ali, né? Então, esses solos, geralmente, eles são rasos. E aí, então, a dificuldade do uso desses solos é que eles têm pouco ar para as raízes das plantas, então ele vai atrasar o desenvolvimento da planta, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente usa esses solos para plantar arroz, que é uma planta aquática que gosta desse excesso de água. Os solos de banhado, eles ficam na parte baixa da topografia, ou margem do rio, ou margem de lagoa, né? Ele fica na parte baixa da topografia, esses solos de banhados. E aqui no Rio Grande do Sul, o uso que a gente tem dado é para arroz. Não sei se ficou claro. Não sei se era essa a tua pergunta. Era isso. Então, claro, hoje em dia, né, a gente está estudando, tem um aluno que se formou agora, que vai se formar agora, que eu orientei o TCC dele, que ele usou o solo de várzea, né, para plantar soja, né?
E aí, então, ele está usando, o projeto dele foi usar esse solo, que é um solo, os solos de arroz são solos de várzea, né? Só que daí drenou e irrigou para plantar soja irrigada quando não está plantando arroz. Então, para a gente usar esses solos, é, esses solos de banhado, para a gente usar para a cultura não a cultura não aquática, né? Que o arroz é uma cultura aquática, para a gente usar as outras culturas tem que drenar. Então, nesse caso, ele usou soja, drenou, né? E usou soja irrigada. Vamos falar de outra maneira. No caso do arroz, né, a gente usa as várzeas aqui no Rio Grande do Sul para plantar arroz, certo? E aí o arroz fica inundado. E aí é bem esse tipo de solo aqui. Tem um horizonte de impedimento aqui, ó, e ele fica alagado. Ele vai ficando alagado, né? Fica alagado aqui em cima. Porque tem esse horizonte de impedimento. Deixa eu apagar aqui. Tá. Vamos supor que aqui está a superfície do solo. E aqui está a planta. Então, geralmente tem um solo, tem um horizonte de impedimento, que é esse aqui que eu desenhei aqui, ó, que é um solo, pode ser um horizonte bem argiloso, que a argila ela tem uma quantidade muito grande de poros, porém esses poros são muito, muito pequenos, são microporos, e eles não são intercomunicáveis. Então a argila acumula água e não deixa passar água, dificulta a passagem da água. A passagem da água pela argila é muito lenta, né? Então retém água aqui, por isso que eles ficam alagados, né? Eles estão na parte baixa da topografia também, né? Esses solos. Eles ficam na parte baixa da topografia. Então, eles alagam. E, então, e eles são usados para plantar arroz. Por quê? Porque daí enche tudo d'água e o arroz é uma planta aquática, ele suporta um excesso de água, né? Então, a gente coloca uma lâmina d'água acima do solo no arroz e essa lâmina d'água tem duas funções. Ela não deixa que as ervas competidoras do arroz, não aquáticas, se desenvolvam. E também durante a noite, quando a temperatura do ar baixa muito, ela mantém a temperatura na zona das raízes. Então, o excesso de água, essa lâmina d'água no arroz que fica acima do solo, ele tem essas duas funções: manter a temperatura da água nas raízes das plantas durante a noite e evitar que plantas não aquáticas competidoras com arroz se desenvolvam, né? Mas a gente sabe que plantas aquáticas vão se desenvolver, por exemplo, arroz vermelho, né? Ele se desenvolve porque ele é aquático. Então, e aí então, só que quando eu vou colher o arroz, eu dreno. Então, uma lavoura de arroz ela tem um sistema de os drenos que são usados para encher a lavoura de água. Quando eu quero quando eu quero colher, eu abro esses drenos, esses canais, e eles viram drenos. Vamos pensar assim, numa lavoura de arroz. Os canais que enchem a lavoura de água, eu encho a lavoura de água e fecho esses canais, para a água ficar dentro da lavoura. Aí quando eu vou colher o arroz, eu dreno, eu abro esses canais e a água sai, para eu poder colher. Então, uma lavoura de arroz ela tem um sistema de drenagem também. Então, nesse caso, ele usou nesta área de arroz, no período que não está sendo usado para arroz, ele usou para plantar soja, né? Drenou, né? Para plantar soja, e aí com uma lâmina pequenininha de irrigação. Vocês se entenderam? Um caso bem específico assim, da lavoura de arroz. Então, por quê? Porque agora uma área, agora voltando à pergunta que ele fez, desculpa, eu não consigo ver o nome de vocês quando eu estou falando aqui, eu não consigo ver quem é que falou.
só consigo ouvir. Então, no caso, né, uma área, um banhado que não está sendo usado para arroz, eu vou ter que drenar ele para plantar outras culturas que não são aquáticas. Senão ela vai retardar muito o desenvolvimento e algumas nem vão se desenvolver por não serem aquáticas, né? E sempre que tem matéria orgânica lá, ele fica mais ácido, mas ele acidifica também, né? Porque a decomposição da matéria orgânica com água vai acidificar o solo. E por isso que, então, o eucalipto atrasa os 5 anos de desenvolvimento dele, porque ele está numa condição, as raízes ficam numa condição anaeróbica, né? E ele tem dificuldade de se desenvolver. Então, era isso. Seguindo aqui na nossa teoria, então, a primeira classificação do solo, solo com menos de 20% de matéria orgânica, são solos minerais. E os solos que a gente usa para a agricultura são todos minerais. Então, eles... e como é que eles tendo pouca matéria orgânica, eles sendo minerais, como é que eles servem para a agricultura? Aí tem uma coisa importante, é que na fração mineral tem argila, e a argila retém os nutrientes para as plantas da mesma forma que a matéria orgânica. A gente vai ver em seguida isso. Fração mineral da fase sólida. A fração mineral da fase sólida é constituída por partículas primárias, que são as individuais, e por partículas secundárias, que são os agregados, constituídos das partículas primárias. As partículas primárias são o tamanho areia, silt e argila. Então, a agregação dessas partículas vai originar as partículas secundárias. O conhecimento do solo em termos de partículas que o compõem dá uma ideia do seu potencial e é de importância fundamental para o manejo para fins agrícolas e de engenharia. Então, uma das principais características das partículas minerais é o seu tamanho, depois a forma, a densidade e a composição química. O tamanho. Então, a gente tem, primeiro, a gente divide assim, as partículas menores que 2 milímetros de diâmetro são denominadas de terra fina, e as partículas maiores que 2 milímetros de diâmetro são denominadas esqueleto do solo. O esqueleto do solo não serve no laboratório de solo. A gente não se interessa pelo esqueleto do solo, a gente só se interessa por partículas menores que 2 milímetros de diâmetro, né? E essas partículas que passam na peneira de malha 2 milímetros são denominadas de terra fina. Eu coloquei aqui assim, somente a fração de terra fina é considerada na análise física e química do solo. E também existem várias escalas granulométricas, né, que classificam por tamanho. Eu coloquei algumas aqui para a gente entender, certo? Conforme o fim do nosso trabalho vai ser a escala que a gente vai usar. Então, a primeira que eu coloquei aqui é da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que ele divide, né, em esqueleto do solo e terra fina. Então, esqueleto do solo maior que 2 milímetros, que são matacões, calhaus, cascalho. Então, isso aqui não interessa num laboratório de análise química ou física do solo. Nos interessam as partículas menores que 2 milímetros. Então, a areia tem um tamanho de 2,05 milímetros. O silt tem um tamanho que vai de 0,05 a 0,002 milímetros de diâmetro. E a argila
tem um tamanho menor que 0,02 milímetros de diâmetro. Na prática, eu pego o solo, claro, isso aqui a gente define com uma peneira, né? Os tamanhos. Alguns deles, depois a gente vai saber. Na verdade, só areia que a gente consegue definir com peneira. Depois a gente vai ver um método diferente para quantificar o silt e a argila. Porque o silt e a argila a gente não consegue diferenciar eles, são tão fininhos que os dois passam juntos na peneira de malha mais fina, certo? Então essa aqui é a primeira classificação. Depois, a escala norte-americana, ela classifica assim, areia muito grossa, areia média, areia fina, areia muito fina e depois silt e argila. Então, observe que a escala norte-americana, ela valoriza muito os tamanhos de areia. Então, então, essa escala eu vou usar quando eu estiver trabalhando com areia, tipo areia para fazer um filtro, areia para fazer um filtro de água, areia para fazer um filtro que vai conduzir a água que passa pelo corpo da barragem. Aí, então, eu vou usar essa escala. Então, para trabalhos bem específicos que eu for trabalhar com areia, eu vou usar essa escala. Para a agricultura, a gente usa aquela da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Uma outra escala interessante é da escala internacional, que divide em areia grossa, areia fina, silt e argila. Depois, a europeia divide em pedregulho, areia, silt e argila. Então, o sistema de classificação mais usado é o internacional, mas adotando o limite superior do silt, que é aquele sugerido pela escala norte-americana. Nós vamos usar o da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Para a agricultura, né? A forma. Então, então, a primeira grande característica das partículas é o tamanho, né, da partícula. Uma outra característica importante é a forma do silt e da argila, geralmente é cúbica ou esférica. Já a argila, não. A argila tem a forma de placas ou pilhas de placas, dependendo da rede cristalina da argila específica. Mas a argila nunca tem a forma cúbica ou esférica. E tem algumas argilas que são amorfas, quer dizer, não tem forma. Depois a gente vai se aprofundar nas argilas, porque elas são muito importantes, porque elas têm cargas elétricas negativas na sua superfície que vai reter os nutrientes para as plantas. Então, depois a gente vai aprofundar o estudo da argila por causa disso, que ela é muito importante para reter os nutrientes para as plantas.